todos e todas. Eu sou Patrícia Camargo Leite, diretora do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, o IAT, da UFMG. E para nós é com grande entusiasmo, honra, alegria, damos início à grande conferência do ciclo IAT, celebrando seus 25 anos de contribuições significativas para a pesquisa, educação e a transdisciplinaridade. Hoje temos a honra de receber o professor Alfredo Faleiro, professor da Universidade da República no Uruguai, que nos guiará em uma reflexão necessária sobre o tema a construção da ignorância social e as lutas pelo conhecimento na América Latina. O tema dessa conferência nos convida a examinar como as dinâmicas históricas, políticas, sociais moldam a produção e a disseminação do conhecimento em nossa América, em nossa região. Em um mundo cada vez mais marcado pela desinformação e pela exclusão do saber, é crucial que nós unamos para compreender as estruturas que perpetuam a ignorância social e, mais importante, para lutar por um acesso mais equitativo e justo do conhecimento. Aproveito também para agradecer ao professor Davi Gomes, da Faculdade de Direito da UFMG aqui do meu lado, pela parceria nessas iniciativas que trouxe então o professor Faleiro. Seu apoio foi valioso para o sucesso dessa conferência e para o fortalecimento do diálogo entre as áreas do saber, que é próprio que o IAT tenta proporcionar. Nós agradecemos a presença então, de todos os participantes, dos professores aqui presentes, dos estudantes interessados que se juntam a nós para esse diálogo. Que essa conferência, então, nos inspire a novas reflexões e promova o nosso engajamento em lutas por um conhecimento inclusivo e transformador na América Latina. Eu gostaria de dizer também, de acrescentar, que é uma alegria para o IAT estar presente aqui na Faculdade de Direito. Eu tenho um ano apenas que eu sou diretora do IAT e esse é o nosso primeiro evento aqui na faculdade. Então, é com alegria que eu agradeço também a faculdade por nos acolher e a nossa intenção é vir mais vezes aqui na Faculdade de Direito, mas não só na Faculdade de Direito, nas outras unidades que estão fora do campus. Os nossos eventos são muito concentrados lá no campus da Pampulha. Então, para a gente é uma alegria estar aqui hoje aqui com vocês. Eu vou passar a palavra agora para o professor Davi Gomes, que vai trazer, então, as honras da casa e apresentar o professor Faleiro para vocês. Muito obrigada. Obrigado, professora Patrícia. É uma alegria imensa receber a Cátedra Fundeb-IAT aqui na faculdade, celebrando os 25 anos do IAT. É muito difícil um programa, uma instituição, celebrar 25 anos, isso é muito importante. 25 anos de um esforço de construção desse debate transdisciplinar, tão rico, tão difícil, mas ao mesmo tempo tão prazeroso. A Faculdade de Direito tem se aberto um pouco mais a esse diálogo transdisciplinar, muito a partir da criação do seu curso mais jovem, né, do seu filhotinho, que é o curso de Ciências do Estado. Muita gente aqui que está fazendo Ciências do Estado, um curso essencialmente intertransdisciplinar. Então é muito bom para nós, como faculdade, como dois cursos que integram essa faculdade, receber esse evento do IAT como um primeiro, que venham outras ocasiões, que venham outras oportunidades. Queria agradecer muito o esforço que o IAT fez no ano passado para conseguir contemplar todos os pedidos das cátedras Fundeb-IAT. Eu lembro que nós conversamos sobre isso. A vida universitária funciona assim, gente. Você só passa a ter algum valor quando você tem um pouco mais de tempo de carreira, né? Então, professores, na minha faixa geracional, né, estão um pouco no limbo. A gente não é mais jovem doutor, tem editais só para jovens doutores, até 5 anos de doutorado. Mas a gente também não é sênior ainda. Então,
não tem edital nenhum para a gente, basicamente. E de maneira muito bonita, a gente fez um esforço grande para contemplar todas as propostas oferecidas no ano passado para receber professores estrangeiros, inclusive essa minha, e propiciar mais uma vez a vinda do professor Alfredo Faleiro aqui na nossa instituição. Faleiro e eu temos dialogado de maneira constante e bastante intensa desde março do ano passado, quando eu estive no Uruguai, e foi uma dessas ocasiões em que, com 5 minutos de conversa, fica muito claro quanta coisa há de comum entre as abordagens, e desde então não paramos mais de conversar regularmente. Temos alguns projetos conjuntos, um deles que envolve exatamente uma reflexão sobre esse debate que o Faleiro vai apresentar para a gente nesta tarde de hoje. Tá? O professor Alfredo Faleiro é cientista social, sociólogo de formação, tem uma vasta experiência em distintos temas da área da sociologia, né? É um dos maiores especialistas do Uruguai em sociologia do turismo, trabalha muito com sociologia das cooperativas de trabalho e é um especialista, seguramente um dos maiores da América Latina, em pensamento crítico, em teoria social latino-americana. E a passagem dele desta vez conosco abrangerá todos esses debates. O professor Alfredo Faleiro é também integrante do Sistema Nacional de Investigação do Uruguai, que seria o equivalente ao nosso sistema de bolsista de produtividade do CNPq, ou seja, pessoas que se destacam nacionalmente pela atividade de pesquisa, e também atua como professor colaborador do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pelotas, aqui mesmo no Brasil, por isso fala português melhor que a gente. Uma última coisa, antes de passar a palavra ao querido amigo, o professor Faleiro, são coisas diferentes que vão acontecer hoje. Agora, nós estamos na grande conferência Arte. À noite, às 18 horas, o primeiro encontro do minicurso sobre extrativismo. Para o minicurso sobre extrativismo, hoje às 18 horas, na sala 405 deste mesmo prédio. Foi enviado um e-mail para vocês agora, no início da tarde. Quem se inscreveu depois disso, a gente tenta mandar até o final da tarde o último e-mail ainda. Mas, 18 horas, neste mesmo edifício, sala 405, o minicurso. Para o minicurso, a inscrição é só formulário Google do nosso grupo de estudos. Para este evento, é aquilo que eu expliquei por divulgação geral, para a maior parte que tem aula comigo, que eu expliquei em sala, lembro? É o cadastro pelo sistema de gestão de eventos da própria FMG. Tem que entrar lá, achar o IAT, achar o ciclo dos 25 anos do IAT, e aí tem a conferência do professor Faleiro, junto com as outras grandes conferências que estão recheando esse nosso segundo semestre, com muita qualidade. É impressionante realmente a sequência que está vindo aí. Então, quem quer o certificado também deste evento, é importante esse caminho. Vai lá na página do EAT, se inscreve, para depois poder retirar o certificado diretamente com o EAT. Né, Letusa? Certinho? Então, sem mais demora, agradecendo mais uma vez pela disposição e reforçando mais uma vez a alegria de recebê-lo aqui, com a palavra, professor Alfredo Faleiro. Obrigado David, obrigado professora Patrícia. Eu tenho a agradecer o convite para estar na cátedra Fundeb do Instituto. Para mim é um prazer estar aqui novamente, porque se escuta? Sim. Porque eu estive no ano passado, anterior, falando sobre outros temas, de ciclo de lutas, direitas sociais, direitas na América Latina, etc. Agora meu interesse era tentar apresentar. Eu peço desculpas antecipadas por meu portunhol, mas eu procuro apresentar uma linha de pesquisa nova que
que é provocativa colocar o nome de a construção da ignorância social e as lutas pelo conhecimento na América Latina. É provocativo por quê? Porque nós falamos muito de sociedades do conhecimento. Se nós falamos faz 20 anos de sociedades do conhecimento, com sociedades da informação, e parece que tudo fora informação e conhecimento. O que tentamos colocar aqui é a ideia de que, paralelamente à construção de conhecimento em algumas áreas, também se geram formações de ignorância social em muitos espaços sociais. Então, a palestra tenta especificar isso em 7 teses, um tanto homenagem novamente a um professor que trabalhou muito no México, que se chamou Rodolfo Stavenhagen, não? Que tem um texto muito marcante na América Latina, as 7 teses erradas, equivocadas sobre a América Latina, não? Foi um texto muito, muito clássico. Então, tanto homenagem novamente das 7 teses. Mas também, como dizia o amigo David, nós com David tentamos que este tema possa transformar-se num livro de divulgação. Nosso interesse é isso, que possa transformar-se num livro não somente acadêmico, mas também um livro de divulgação, e colocar o problema em suas múltiplas dimensões de análise, abrir planos de análise de realidade sobre isso, não? Então, vamos a começar. A primeira questão é como cheguei a este tópico de pesquisa. Bom, eu trabalho sobre capitalismo cognitivo, as novas formas de capitalismo no mundo atual, não? Então, por exemplo, como essas novas formas de capitalismo cognitivo que reproduzem a polarização entre regiões periféricas e regiões centrais de acumulação apresenta aspectos novos em relação à sociedade industrial. Então, a sociedade de conhecimento não representa, como expressão, não representa a ideia de capitalismo cognitivo, porque capitalismo cognitivo integra as contradições, não? Integra, isto é, se produz conhecimento, mas ao mesmo tempo também se produz ignorância social. Então, é colocar essas contradições permanentemente, não? Então eu cheguei aqui por o tema das transformações que representam o capitalismo cognitivo, sobretudo na América Latina, sobretudo nas regiões periféricas. Depois, também uma das transformações que eu fiz alguns artigos sobre isso é a diferença entre a figura do intelectual clássico, o intelectual crítico, frente à figura do especialista. A figura do especialista é uma figura de um conhecimento muito mais recortado, um conhecimento muito mais centrado, e não que tenta abrir planos de análise, mas é muito mais específico, não? O conhecimento do especialista. Depois, um terceiro elemento é a identificação de reducionismos explicativos. E vocês perguntarão, e que são os reducionismos explicativos? Os reducionismos explicativos estão hoje em toda a sociedade. Por exemplo, quando nós falamos da figura do empreendedor, existe um reducionismo cognitivo. Por que um reducionismo explicativo? Por quê? Porque a figura do empreendedor parece que tem somente relação com a pessoa e não com a sociedade como um todo.
não tem relação com o capital social, não tem relação com as redes de relações da pessoa, não? É como se fora somente uma questão de disposição, de atitude, e não uma coisa mais complexa. Nós encontramos isso na literatura empresarial, na literatura do management, por exemplo. Mas também existem reducionismos explicativos do social, desde as ciências neurocognitivas. Ou seja, que também a nível científico, também a nível acadêmico, rigoroso, se podem colocar reducionismos explicativos. Por exemplo, quando toda a explicação de atitudes e comportamentos termina somente numa explicação sobre o cérebro, e não a interação entre o cérebro, a sociedade, etc. E finalmente, o quarto elemento que eu quero colocar assim como disparador desta apresentação é a extrema-direita, a presença da extrema-direita em o que significa a construção da ignorância social. E isto deve ser muito claro: construção da ignorância social. Ou seja, a extrema-direita pode repetir um conceito, pode repetir uma definição, ainda conhecendo o que faz. Isso faz constantemente, não somente no Brasil, não pensemos somente em Bolsonaro, não, pensemos na América Latina, pensemos no Milei, pensemos no Trump, nos Estados Unidos, não? Ou seja, a repetição de ignorância, mas sem preocupação nenhuma. Não é uma questão de eu penso que isto é assim. Não. É a colocação, sem dúvida, de algo como conhecimento. Não é conhecimento nada. Nós falaremos disso agora na apresentação. Então, para ir mais rápido, o objetivo principal então é criar um quadro, não possível, é interdisciplinário e transdisciplinário, não possível, porque acho que esta problemática tem relação com o direito, tem relação com a sociologia, com a filosofia, tem relação com múltiplas disciplinas. É um problema muito geral. Então, eu vou tentar gerar aqui na CTTESC, rapidamente, um quadro geral de análise, não? De como acontece isso, quais são os mecanismos hoje na sociedade atual, não somente no Brasil, na sociedade da América Latina, na sociedade a nível mundial, e como acontecem essas formas de construção da ignorância social. Não? Eu já falei das CTTESCs, então vamos por onde podemos começar, não? Porque é um tema amplo. Então eu vou colocar uma direção, mas nós devemos conhecer que existem múltiplas direções possíveis de abordagem desta temática. Então eu vou colocar uma. E eu vou começar por aqui, por um professor bioquímico, escritor de ciência ficção, que escreveu Isaac Asimov, que aparece aqui. É um escritor norte-americano dos anos 50, 60, 70, escreveu 500 livros. Ele é escritor, como ele mesmo dizia, eu sou um escritor compulsivo. Ele escrevia quando estava hospitalizado, escrevia, não? É uma coisa incrível. Bem, ele faz um artigo que se chama O Culto da Ignorância. Né? E esse artigo ainda um vídeo sobre isso se pode encontrar na internet. Então,
o culto da ignorância de Asimov de 1980, ele dizia: nos Estados Unidos há um culto à ignorância e sempre houve. O anti-intelectualismo tem sido uma constante que permeia nossa vida política e cultural. Está falando dos Estados Unidos, 1980, sobre a falsa premissa de que a democracia significa que minha ignorância vale tanto quanto seu conhecimento. Isto falava Asimov. Para continuar com o provocativo com escritores de ciência ficção, outro escritor muito conhecido de ciência ficção nos Estados Unidos foi Ray Bradbury. E tem um livro também muito conhecido, tem uma película que não é tão boa, mas tem um livro que é muito bom, que se chama Fahrenheit 451. 451 é a temperatura em que os livros se queimam. Os livros se queimam, não? Então, é um futuro distópico, a novela, não? A película, é um futuro distópico em que os livros configuram uma ameaça ao sistema e uma sociedade onde os livros são proibidos, não? Mas Bradbury, precisamente, ele dizia isso. No Fahrenheit 451, é uma novela, mas dizia isso: faça testes que as pessoas possam vencer lembrando-se de letras de músicas populares, dos nomes das capitais dos estados ou da quantidade de milho que Iowa produziu no ano passado. Então, eles terão a sensação de que estão pensando, que estão se movendo sem se mover, e ficarão felizes porque fatos dessa natureza não mudam. Não lhes de nenhum assunto delicado como filosofia ou sociologia, para que comecem a amarrar as pontas soltas. Não falemos disso. Esse é o caminho para a melancolia. Isso dizia na 451. E depois, como não fechar este pequeno percurso pelos Estados Unidos, com Carl Sagan, o famoso divulgador científico, não? Tem um livro que acho que em português eu encontrei que é traduzido assim: O Mundo Assombrado pelos Demônios, a ciência vista como uma vela no escuro. Carl Sagan predizia, já na década de 90, a celebração da ignorância nos Estados Unidos. É terrível, não? Ele também fazia críticas ao sistema acadêmico. Ele dizia: me pergunto quantos Einstein potenciais habrão chegado a sentir-se irremediavelmente descorazonados a causa de exames competitivos, hastio gerado por acumular méritos em seu currículo. Carl Sagan sempre estuvo muito preocupado por desconhecimento científico da sociedade norte-americana. Estamos falando de coisas básicas, não coisas muito complexas, coisas básicas, não? Porque a sociedade norte-americana é isso, não? Tem bolsões de construção de conhecimento incrível, não? De inovação impressionantes, mas também tem o outro. Então, de acordo com uma pesquisa encomendada pela National Science Foundation de 2015, 1 de cada 4 norte-americanos não sabe que a Terra gira em torno ao Sol. É terrível. 1 de 4, 25%. Não sabe que a Terra gira em torno ao Sol. Os seres humanos são derivados de outras espécies animais. A pergunta era: verdadeiro ou falso? Para o qual apenas 48% dos entrevistados disseram que era verdadeiro. Estamos falando disso.
não estamos falando somente de, vocês conhecem, não? O criacionismo, não? Essa leitura anti-Darwin dos Estados Unidos, de grupos religiosos, pentecostais, evangélicos, etc. Não estamos falando disso. Estamos falando da sociedade norte-americana em geral. Então, isso é problemas de construção da ignorância, que acho que é necessário colocar, não, em essas múltiplas dimensões. Agora, então, a pergunta, para não errar. Desculpa. E isto é o que falávamos agora, né? O problema da ignorância segundo a National Science Foundation. Trata-se de um novo processo social. Por que é importante isto? Porque algumas coisas não são novas, algumas sim, outras não. Em algumas, a ignorância acompanha a história da humanidade. Os Estados Unidos, a potência hegemônica global, tem uma sociedade que é particularmente ignorante, como tentamos apresentar. Em outros aspectos, sim, é um processo novo. Estes aspectos são o que eu vou tentar falar agora, mas são os aspectos que são novos. Eu tenho que lembrar aqui um historiador muito conhecido, que é Peter Brook. Ele esteve no Uruguai. Ele faz múltiplos estudos sobre ignorância e conhecimento. Por exemplo, um livro que se traduziu muito rápido ao português aqui no Brasil, que se chama O Polímata. Mas tem vários livros sobre a construção do conhecimento e da ignorância ao longo da história da humanidade. Mas eu tenho uma discrepância com Berg com este específico aspecto. Embora seja verdade que alguns se referem à produção da ignorância, acredito, diz Peter Berg, acredito que como a ignorância é essencialmente uma ausência, por definição, ele não pode ser produzida. O que pode ser produzida é a dúvida ou a confusão, que foi bem estudado pelos anotologistas. A anotologia é estudo disso, não? A anotologia é estudo do conhecimento e ignorância. Então, sim, vamos já à primeira tese. Isso. Eu tentava dizer que minha preocupação sobre isso é diferente de Berg. Eu acho que existe produção consciente de ignorância social. Ou seja, não? Porque eu novamente quero colocar para que fique claro, não? Ele dizia: a ignorância essencialmente é uma ausência, por definição, ela não pode ser produzida. O que pode ser produzido é a dúvida. Eu digo, a ignorância pode ser produzida conscientemente. Não? Então, vamos agora sim à primeira tese. Obrigado, David. Primeira tese. Assim como as possibilidades de construir conhecimento aumentaram significativamente, os mecanismos que generam ignorância também aumentaram significativamente no mesmo tempo. Mas não é essa a percepção, não é a percepção de que a ignorância está aumentando. Nós falamos de sociedade de conhecimento, então nós pensamos que a ignorância circula com fluidez pela sociedade, mas não é isso o que acontece. Há muitas pessoas ainda que não sabem que não sabem. Não? Se compreende isso? Não sabem que não sabem. Então, próxima.
por que acontece essa percepção falsa de que de não identificar as formas de ignorância? Acho que uma das coisas tem que ver com a rapidez de produção de conhecimento em muitas áreas, por exemplo, na informática. Não? É muito conhecida esta lei, que não é uma lei, efetivamente, mas Gordon Moore, em 1965, diz que o conhecimento sobre computadora dobra a cada 18 meses. E depois isso continua. Não? Hoje não é tão claro que seja algo assim, mas notoriamente, evidentemente, é conhecido que o conhecimento sobre a informática, sobre o mundo digital é enorme, atravessa todas os espaços sociais. Não? Nenhum espaço social queda fora disso. Então, próxima, então, devido a essas características, então, nós podemos pensar erroneamente de que o conhecimento circula com fluidez na sociedade, e não é o caso, não? O mesmo acontece com outros campos de conhecimento, como biotecnologia, nanotecnologia, não? Que são, muitas vezes, conhecimentos que são aplicados em coisas cotidianas, que nós não sabemos, que são aplicadas cotidianamente. Outra coisa que acontece que dá a sensação de que nós podemos conhecer tudo. Cumpleaños, não? Fazemos, não sabemos uma coisa, então, e rapidamente vamos ao Google, não? Colocamos isso. Ninguém pode mentir ao Google, não? Colocamos isso, não? Colocamos o que estamos querendo e rapidamente temos uma quantidade de dados, de informações sobre o que estamos procurando. Então, temos a falsa sensação de que eu já conheço isso. Tem familiaridade, me dá uma sensação de que já conosco. Mas é falso. Não, eu não fiz todas as conexões possíveis sobre o tema, etc. Não cheguei a compreender esse tema em profundidade. Solamente conosco superficialmente. Tá. Então, essa é a primeira tese. O aumento da ignorância, paralelamente ao aumento do conhecimento. A segunda tese, explicado na mim, a segunda tese diz a ignorância é gerada em diferentes espaços sociais, econômico, poder econômico, religioso, principalmente evangelismo pentecostal, e político, reacionário, anticientífico. Uma consideração que é necessária fazer: não toda a direita é anticientífica. Isso é importante. Não toda a direita é anticientífica, mas uma boa parte da direita milita contra a ciência. Ontem, em Buenos Aires, tive lugar uma amplíssima mobilização, 1 milhão de pessoas no centro de Buenos Aires, a favor da enseñanza pública, das universidades, por uma lei do presidente argentino atual, o presidente Milei, que recortava substantivamente o orçamento das universidades. Uma coisa terrível que David conhece bem, tem conexões com a Argentina, é terrível, mas é terrível. Então, ontem tive lugar essa enorme mobilização e já estão pensando que se existe um veto a essa lei aprovada no Congresso que evita isso, não? Que tenta evitar esse recorte muito forte ao pressuposto, ao orçamento, e o Congresso pode levantar o veto. Estão tentando encontrar as maiorias. O poder econômico também gera ignorância. Não? O poder econômico gera conhecimento em algumas coisas, mas também gera ignorância em outras. Não? Aqui devo, por exemplo, mencionar a Henri Giraud, que é um pedagogo canadiense,
ele tem um livro sobre isso que se chama A Guerra do Neoliberalismo contra a Educação Superior, e que tenta colocar esse caso, tenta colocar, sobretudo, faz uma análise do que acontece no Canadá, nos Estados Unidos, não? Ele diz que muitas vezes o neoliberalismo, não? Porque que diz o neoliberalismo? Você precisa financiamento, orçamento para os projetos, consiga no mercado, consiga nas empresas, mas muitos temas de conhecimento que são muito importantes para a sociedade, o mercado não vai financiar isso. Então, aqui temos um problema novamente grave. Nós podemos falar muito, mas devemos ser breves, porque nos estenderíamos muito. Eu já falei sobre a situação da extrema-direita, que tem a capacidade de capitalizar o descontento social, colocando problemas reais da sociedade, mas dizendo qualquer coisa simplificada e ainda falsa, não? Por exemplo, sobre o meio ambiente, não? Nós falaremos sobre isso. Agora vamos ver, existem teses específicas sobre isso, mas aqui eu coloco simplesmente isso. Próxima, para colocar exemplos concretos. Quando nós analisamos casos de Bolsonaro, Milei e Trump, o forte uso de redes sociais virtuais, a ideia de pós-verdade. A ideia de pós-verdade é uma palavra do ano 2016, mas que já se popularizou, e que fala de que tem menos influência na opinião pública a ideia, o fato real, que a opinião. Muitas vezes tem menos importância o fato real que a opinião de algumas pessoas sobre isso. Em 2004, o sociólogo Ralph Keyes usou o neologismo para titular seu livro, que foi um êxito de vendas em seu momento, Post-Truth, pós-verdade. Então, com o tema da ignorância, existe falsidade, manipulação, etc. A próxima, David. Um pesquisador brasileiro, mas que trabalha, acho que agora nos Estados Unidos, que se chama Rodrigo Nunes, ele coloca alguns pontos que são muito conhecidos sobre o discurso de Bolsonaro. Eu não vou falar disso agora, mas o anti-intelectualismo, o uso da corrupção, o uso da corrupção, isto é permanente. Milei também, o uso negligente da história. Por exemplo, nós analisamos o discurso que faz Trump, Bolsonaro, Milei, ele falsifica a história. Por exemplo, quando Milei fala recorrentemente, diz: quando foi o período de maior crescimento econômico na Argentina? Falso. Século XIX, falso, absolutamente falso. Uso do fantasma do canibalismo, etc, etc. É uma situação que acho que se reproduz em múltiplos casos. A próxima. As mentiras e apoio dos proprietários das redes sociais podem inclinar a balança a favor do partido escolhido, multiplicando as falsidades e eliminando contas de outras tendências por conterem informações suspeitas. Não? Ou seja, vocês conhecem bem, não vou falar disso, mas o caso de Elon Musk, hoje no Brasil. Vamos à terceira tese. Uma forma de produção da ignorância são as explicações simplificadas demais,
uma redução de um assunto sem rigor. Próximo, por favor, porque já falamos disso. Aqui existe não somente uma simplificação, sino uma coisa que umas teorias que o pesquisador Ignacio Ramonet falou muito, e que vocês conhecem também, que são as teorias da conspiração. As teorias da conspiração, ou seja, a explicação de um problema social apelando, não? Tentando trazer a uma teoria conspirativa. Existem múltiplos casos. Ou talvez um dos mais conhecidos é o Pizzagate. Vocês conhecem o Pizzagate? Não. O Pizzagate nos Estados Unidos foi uma teoria que se começou a circular e que dizia o seguinte: o Partido Demócrata é um partido que tem financiamento com tráfico de crianças, tráfico sexual de crianças, e o centro disso está em uma pizzeria em Washington. E vocês dizem, isto é ridículo, absolutamente. Mas muita gente tem a certeza de que isso é verdade. Na verdade, como que alguém muito armado, muitas armas nos Estados Unidos, você conhece a facilidade, entrou na pizzeria no Washington e começou a disparar. Ah, meu Deus! Novamente, é um dos casos, mas não, existem muitos casos em que a explicação coloca uma teoria da conspiração. E muitos norte-americanos acreditam nessas teorias da conspiração. Mas o que acontece é que nós podemos ainda cair na teoria da conspiração. Superficialmente, depois não, tentamos de olhar onde está a verdade, etc. Mas inicialmente podemos chegar a dúvida. Podemos ter dúvidas sobre isso. Não? Outra teoria, para falar da teoria das conspirações, é um caso muito curioso, e você que acreditará que é pura imaginação, mas é verdade. Um pesquisador norte-americano, para demonstrar as teorias das conspirações, criou a ideia de que os pássaros não existem. Os pássaros estão extinguidos. Que o que nós vemos, os pássaros, são elementos mecânicos, mas os pássaros foram extinguidos faz muitos anos. Então, muita gente começou a crer que nos ocultava, na sociedade nos ocultava, de que os pássaros não existem mais. O pesquisador finalmente diz: não, é uma mentira. Eu criei essa mentira. Não. É verdade. Agora porque você está vendido. Alguém pagou para que você fizesse isso. Mas é verdade. Ou seja, é um nível de delírio pode chegar a um nível de delírio incrível. Então, isso aconteceu, esse caso também o coloca Ignacio Ramonet. Então, o uso da teoria das conspirações é um dos casos também de simplificação da realidade. Depois está todo o tema das redes virtuais, o uso das redes virtuais sobre isso, não? Ou seja, você conhece muito que as redes virtuais, eu não posso debater sobre teoria das conspirações por rede virtual. Não posso, sobre ignorância é impossível, não posso fazer uma discussão acadêmica sobre isso. Mas as redes virtuais
tem um efeito muito forte, sobretudo nas emoções, não? Mais que no conhecimento, nas emoções, mais que na informação ou a emoção, não? Coloca a emoção sempre, e força a realidade. E como hoje as redes virtuais se han transformado em um veículo de informação para muita gente, nós perguntamos, acontece na sociedade uruguaia, por exemplo, uma pesquisa há poucos dias no Uruguai sobre como a gente se informava da campanha eleitoral. 50%, aproximadamente 50%, diz que se informava por redes virtuais. Então, as redes têm uma presença permanente na sociedade hoje, mas tem muitos problemas que depois, eventualmente, podemos falar. A próxima, por favor, também. Vamos já aqui à quarta tese. É isso. A quarta tese. O mercado, a quarta tese diz isto: o eclipse de atenção e o mercado da atenção. Por quê? Porque o capitalismo cognitivo também é uma economia da atenção. Então, existem já algumas pesquisas feitas em outros lados sobre o que significa o chamado mercado da atenção, não? Como eu posso atrapar a minha atenção. Há expertos que fazem isso permanentemente, não? Isto tem uma história sobre a publicidade, não? Por exemplo, o sobrinho de Freud, não? O sobrinho de Freud foi um publicista muito famoso nos Estados Unidos. Ele criou, a partir também dos métodos de Freud, mas ele criou campanhas de mercado. Uma das campanhas tem que ver com o cigarrilho, não? Com os cigarros. Ele identificou que as mulheres não fumavam. Então, como fiz para que as mulheres fumaram e não ficaram preocupadas por fumar? Conectou o fumar com a emancipação feminina. Não? Então, vocês olham os anúncios publicitários da década do 30 nos Estados Unidos, vocês verão a conexão entre a figura feminina emancipada e o uso do cigarro. Então, isso chama atenção, tira atenção. Não? Então, isto é o que acontece hoje permanentemente, é tirar atenção. Existem muitos exemplos. Pensar a economia em termos de atenção é reduzir a atenção a questões econômicas quantificáveis, ou seja, quantos minutos a pessoa está em um computador, em um telefone, não? Que a leitura sabe, não? Como vai lendo superficialmente, sobretudo, por isso diz, o receptor é constantemente solicitado por um fluxo de informações e perguntas que na maioria das vezes carecem de profundidade e significado e muitas vezes excedem sua capacidade de atenção. Então nós estamos expostos permanentemente a uma sobrecarga de informação, de um teléfono, a informação da TV, de múltiplas pantalhas, não? Múltiplas telas aqui e allá. Então, a fronteira entre a atenção e a distração, concentração e dispersão está desaparecendo. De fato,
é impossível que vocês hajam mantido a atenção até agora. É impossível. Vocês tiveram momentos vários de distração. Mas não porque não encontraram que é importante escutar, etc, etc. Não. É porque nossos cérebros estão mudando ainda. Então, temos cada vez mais dificuldades de concentrar-nos num texto. Não? De concentrar-nos num texto. E de concentrar-nos a nível acadêmico é um pouco distinto, não? Porque é no nosso trabalho. Mas, em geral, existe um problema de dispersão, de dificuldade de concentração. Por exemplo, se diz que alguém falando, as conferências TED, não? As conferências TED são muito rápidas, né? Alguns estudos dizem que nenhuma pessoa pode manter atenção mais de 4 minutos sobre uma coisa. Então, estamos expostos a isso, não? A próxima. Isto também é o capitalismo cognitivo. Toda a vida subsumida no capital. É economia da atenção, excesso. É isso. Ou seja, a vida, toda a vida, não somente o tempo do trabalho, o tempo da vida toda, é subsumida nas lógicas do capital. Isto encontrei em Brasil de fato, 24 de abril de 2022, o seguinte: no Brasil, 44% da população não lê e 30% nunca comprou um livro. Diz Rafael Guimarães, Brasil de fato, 24 de abril de 2022. É o que eu falava agora, a tendência, muito geral, a tendência de todas as sociedades, da leitura sapiens, a leitura superficial, o que se fala em inglês é scroll, creio que aqui talvez se diz rolagem, se utiliza rolagem? Okay. Então, quinta tese. A quinta tese tem relação com o seguinte: existe um movimento não intencional de delegação cognitiva. Ou seja, todos nós tendemos a delegar cognitivamente em aparelhos eletrônicos. Isto diz, fazem umas pesquisas, um filósofo francês que se chama Eric Sadin. Ele diz que é um movimento não intencional, mas consciente e inconscientemente. Existem múltiplas entrevistas que vocês podem encontrar de Eric Sadin, que fala sobre isso, sobre a delegação cognitiva. Ele fala exatamente disso, delegação cognitiva, e abrange as integralidade das sequências da vida cotidiana. Um poder de influência é direcionado para aumentar indefinidamente as formas de protocolo de orientação. Por exemplo, a geolocalização. Eu delego, não? Para orientar-me na cidade, etc. Eu delego permanentemente. Mas, ao delegar permanentemente, em múltiplas funções, também tem afetação ao cérebro. Então, isso é o que temos também que estudar muito mais, é a conexão entre sociedade e o cérebro. Como se transforma o cérebro em função das transformações sociais. Próximo. Isto é da geolocalização, o que diz Sadin também, não somente Sadin, muitos outros, que a inteligência artificial aumentará muito este problema. A dependência da internet, a dependência do eletrônico. Não? Você podem pensar somente isso. O que acontece se hoje, por um problema de satélite, um problema eletrônico global, desaparece a internet? Um dia, somente um dia, desaparece a internet, desaparecem as redes.
não? Como voltamos a não? Colocar nossas habilidades, velhas habilidades, de novo em treinamento para poder orientar-nos, etc, etc. Não? A dependência da internet é impressionante hoje, é das redes em geral. Próxima. Essa proximidade com a internet gera o que também eu já coloquei, que é a ilusão do conhecimento, não? A ilusão de que eu conheço, mas não conozco superficialmente, não? Humberto Eco, que não chegou a ver um desenvolvimento da internet, assim como hoje, etc. Ele dizia uma coisa muito cômica, dizia: quando eu faço fotocópias do livro, eu faço fotocópia, já tenho com a impressão de que aqui é um conhecimento. Eu não coloco as fotocópias aqui, bato com o braço, né? E tenho com a certeza de que já tem alguma coisa. Eu simplesmente fiz a fotocópia. Porque é isso, a ilusão, não? A ilusão de proximidade, de que alguma coisa é familiar. Isso hoje é um problema. Reconhecer o que é familiar, o que tem uma coisa que pode ser próxima a algum interesse, e que eu conheça realmente isso, não? Que tenha certeza de como funciona isso. Vamos rapidamente à sexta tese. A sexta tese é uma construção que todavía ainda não está desenvolvida, que é uma expressão um tanto confusa, mas existe, que é a guerra cognitiva. Ou seja, eu la defino desta forma, um processo silencioso, não visível e difuso, pelo qual são feitas tentativas de gerar controle cognitivo, não apenas a partir de representações da realidade, mas por meio da alteração dos processos sociais, psicológicos e neurocognitivos, pelos quais são geradas as disposições para pensar isto é, a guerra cognitiva tem relação com a forma de pensar, não sobre o que eu penso, não sobre o que eu acredito que é uma coisa, é sobre a forma que eu posso razonar. Aproximar. Então, não é guerra de desinformação, que é outra coisa, mas e tem também relação com conexão com uma coisa que é muito conhecida, que é o uso intensivo de dados, não? O uso de dados, de grandes quantidades de dados. O exemplo mais conhecido é o Cambridge Analytica 2010, que é uma empresa que declarou falência, quebrar e falência, não? Que falência em 2018, é uma empresa britânica, mas porque o sucesso tem conhecimento público, por isso, mas isto é como um conjunto de dados processados por algumas empresas depois são utilizados pelos ministérios de defesa dos países, por o Pentágono dos Estados Unidos, etc, etc. Não é ciência ficção. As grandes empresas, Google, etc, fazem permanente acordos de venda de produtos ao Estado militar dos Estados Unidos, permanentemente. Aqui eu introduzo isso, eu vou introduzir este conceito que é operador estaduda, não? O operador estaduda entra dentro da guerra cognitiva. O que são os operadores estaduda? Por exemplo, com a ideia do meio ambiente, não? Científicos que dizem: sim, é correto, sim, existe um problema de meio ambiente, mas não é tão grave. Isso aconteceu muito
já existem evidências de que foram pagados como operadores da dúvida. Então, isto é permanente. A ideia de que nós temos que escutar múltiples, em espanhol, múltiples campanas, sinos, múltiples sinais e campanha. Ok, então, nós devemos escutar múltiples vozes, não? O conhecimento plural, isso, mas algumas coisas não são de outra forma. Tema, por exemplo, a mudança climática. A mudança climática é isso. Outro sucesso similar aconteceu com a indústria do tabaco, não? Que estava aprovado a conexão com câncer, existiram operadores da vida. Científicos pagados para dizer não é tão grave. Depois, vamos já fechando. A guerra cognitiva sempre é um tema de como o cérebro processa informações. Aqui eu iba sempre vou ao livro longo e vamos a sétima tese. A sétima tese são o título da conferência, são as lutas pelo conhecimento, não? Porque muitas lutas sociais também podem ser vistas como lutas pelo conhecimento e contra formas de ignorância, ao mesmo tempo que são outras, não? Lembrar o contexto do capitalismo cognitivo. Então, por exemplo, lutas contra a difusão de uma mentira, não? Isso por exemplo, é necessário fazer isso, não? Eu identifico 5 tipos de lutas que eu rapidamente vou mencionar agora. Lutas pela produção de conhecimento a partir dos movimentos sociais. Não toda a gente, todo mundo conhece que os movimentos sociais também produzem conhecimento. O MST, o movimento do sem teto no Brasil, muitos movimentos sociais em Colômbia, movimentos sociais em toda a América Latina, movimentos sociais produzem conhecimento também, não? Então, isso, ou seja, são lutas, por exemplo, por a moradia, lutas pelo trabalho, lutas por múltiplos direitos, mas, ao mesmo tempo, produz conhecimento. Segundo, lutas no campo acadêmico contra a mercantilização do conhecimento, ou seja, de que todo conhecimento tem que ser útil ao mercado. E isto é uma coisa a discutir sempre, não? Ou seja, que a universidade tem a obrigação não somente de falar para o mercado, tem a obrigação de falar para a sociedade toda. Então, nós devemos produzir conhecimento muito mais amplo. Naturalmente, existem limitações evidentes. Naturalmente, na América Latina toda existem limitações evidentes sobre isso. E por isso devemos falar disso, não? Nos Estados Unidos existe limitação, na Europa existe limitação. Mas devemos falar disso, de como a transformação do campo acadêmico não pode ficar atada somente aos interesses do mercado, de aplicação imediata do conhecimento. Terceira forma de luta, lutas do movimento estudantil. Também são lutas pelo conhecimento. Vocês conhecem algumas lutas na América Latina do movimento estudantil, por exemplo, Chile, mas no Quebec, no Canadá, de 2011, 2012, tive lugar uma luta muito importante dos estudantes da universidade em Quebec contra o aumento da matrícula da universidade. Foi uma luta impressionante, uma greve importantíssima da universidade em Quebec. Tentaram negociar com os estudantes. Uma coisa interessante, Quebec não tem a matrícula mais alta do Canadá. Por contrário,
não? Está abaixo da média, mas aumento disso colocou, disparou, não? Tudo, não somente um problema da matrícula, um mal-estar, não? Acadêmico, universitário, canalizou um mal-estar acadêmico. A greve dos estudantes somente se resolveu quando governos próximos não deram lugar a aumento da que hoje, até agora, é conhecida como uma das mobilizações mais exitosas dos estudantes e de toda a universidade no Quebec, não? Ou seja, o Canadá francófono, no Quebec. Quarto lugar, lutas para construir canais alternativos de expressão pública, para difusão, para etc. Acho que existem alguns intentos interessantes, algumas tentativas interessantes. Não posso estender-me agora, mas Canal Red, na Espanha, tem um monopólio terrível dos meios de comunicação, terrível, não? Por exemplo, o País de Madrid, o jornal O País, é proprietário de um grande conglomerado que tem usinas de armas, ou seja, fabrica, exporta armas. Então, ou seja, esse é o País de Madrid. Então, são grandes conglomerados econômicos que têm múltiplos jornais, por exemplo, e colocam na agenda pública. Então, a produção do Canal Red na Espanha é um experimento interessantíssimo. Existem outros agora, por exemplo, no YouTube. No YouTube existem canais de YouTube que competem com a televisão aberta. Por exemplo, na Argentina, não? Existe um canal novo, tem um ano, assim, se chama Blenda, e compite com a televisão aberta. É muito mais descontraturado e tem sempre a ideia de desmistificar o que diz o governo, ou seja que seja o governo, não? De dizer, não, isso é falso, isso é verdade, não? Mas em forma sempre descontraturada, forma não muito argentino, não? Muito assim. E finalmente, as lutas pela divulgação científica. Acho que nós devemos recuperar essas lutas, não? Trazendo a Carl Sagan de novo, não? Devemos como figura emblemática, não? Existem muitos divulgadores científicos, você conhece, ao longo do mundo existem múltiplos e bons divulgadores científicos, mas nós devemos recolocar essa ideia, não? Da ideia da universidade também na divulgação científica, não somente fazendo produções para nós, sino para a sociedade como um todo, que a sociedade possa, que não seja uma coisa tão distante, não? Conclusões gerais, agora sim, fecho. Conclusões gerais. A primeira conclusão é, assim como estamos enfrentando uma sociedade de conhecimento, também estamos enfrentando uma sociedade da ignorância. Depois, há uma forte desconexão conceitual entre vários problemas. É o que tentei fazer aqui, é um quadro geral, tentando articular problemas que conversamos nesse momento, não? Devemos fazer isso, um quadro geral que permita conectar, articular, não? Problemas que parecem distintos, diversos, e são o mesmo problema. Depois, terceiro, existem agentes sociais que produzem e reproduzem ignorância social. Isto deve ser claro. Não é uma casualidade, não é uma coincidência. Existem agentes sociais que produzem ignorância social e nós devemos identificar esses agentes sociais. A universidade tem a obrigação, todas as universidades têm a obrigação de identificar os agentes que produzem ignorância social sobre distintos temas. Não deixar passar. Quarto, não estamos agindo em termos da importância do problema. Acho que o problema será muito mais grave
finalmente, e com isto fecho, a disseminação da ignorância sobre algumas questões da vida pública também contribui para a supressão das críticas, as possibilidades da crítica social. Não? E sem crítica social, como Gurial dizia Davi também, não existe democracia. Então, as ciências humanas em geral, mas ciências humanas em termos muito amplos, muito gerais, não somente esta disciplina, não, em termos muito gerais, ciências humanas foram construídas com o senso, contra o senso comum, contra as aparências. Então, esse conhecimento hoje não tem projeção, ou seja, esse conhecimento das ciências humanas, da filosofia, sociologia, direito, etc., não tem projeção e sem disposição para identificar a forma de ignorância social que opera no senso comum, irrefutável da nossa sociedade, é impossível. Então, nós devemos, então, colocar novamente essa ideia de que o conhecimento é preciso em múltiplos planos da sociedade hoje e que somente googleando não temos conhecimento. Não? Obrigado.